bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Paloma e este é o canal Páginas de Luz, onde, através dessas páginas maravilhosas que a Bíblia tem, estou lendo, de Gênesis a Apocalipse, sendo que no momento nós estamos lendo o livro de Êxodo, que conta a história de Moisés, Uma história aí fantástica, fantástica. E eu convido você então a seguir a leitura aqui comigo, lembrando que no último vídeo nós paramos no livro de Êxodo, no capítulo 15. Então Deus ele já concedeu a libertação. O povo israelita tinha sido feito escravos, no Egito, sofriam muito com a escravidão no Egito, clamaram a Deus pedindo por ajuda e Deus fantasticamente os libertou e agora neste momento eles já atravessaram o Mar Vermelho, eles já fugiram do Egito, os egípcios já foram castigados, já sofreram a justiça das mãos de Deus e agora eles estão no deserto, rumo à Terra Prometida. Eles estão caminhando, sendo guiados por Moisés para uma nova vida, para um novo recomeço, livres da escravidão. E no último capítulo, ali no finalzinho do capítulo 15, eles estavam sofrendo um pouco no deserto. Não vou nem falar pouco, Na verdade, no capítulo 15, nós vimos um episódio onde eles passaram 3 dias caminhando sem água, mas Deus, então, providenciou um milagre, Colocou ali para eles a possibilidade, então, deles beberem água limpa, Transformou uma água que era amarga em água limpa, em água boa para eles beberem. Depois levou eles ali para uma outra região onde tinha palmeiras, onde tinha açudes, e eles puderam descansar e puderam beber água. Então agora nós vamos dar sequência aqui no capítulo 16, vem comigo. Maná e codornas. A comunidade de Israel partiu de Elim, então eles foram partindo, eles foram caminhando aqui. Ainda que a gente não entenda muito bem as regiões, eles estão no deserto, tá bom? Partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Então eles permanecem caminhando entre desertos, tá? Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Vamos ver o que eles começaram a se queixar. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lá nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então eles estão agora aqui falando principalmente da fome, eles estão com muita fome, e aí eles estão falando que preferia ter morrido do que passar fome. Então você imagina que a reclamação aqui estava grande, Então o Senhor Deus, disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas, e que são contra ele e não contra nós. Então aqui, Moisés especifica: nem é contra mim que vocês estão se queixando, é contra Deus, Que fique claro que vocês estão se queixando do Senhor. O que já seria uma grande ingratidão depois do que Deus tinha feito. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Então aqui mostra que Moisés ele começou a ficar incomodado porque as pessoas estavam levando para ele as queixas e fazendo reclamações contra ele de uma forma pessoal. Mas Deus aqui ele garante então que ele vai fazer chover comida para esse povo dos céus, Em seguida, Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. Então, muito provavelmente, enquanto eles estavam ali falando com o povo, surgiu uma nuvem. Você já viu essas nuvens que parece que Deus está na nuvem mesmo? Que surge uma luz, que você fala: nossa, que nuvem linda. Eu acredito que tenha sido dessa forma. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: ao entardecer, vocês terão carne para comer e pela manhã, pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então Deus aqui ele tá falando que vai mandar carne e que pela manhã eles vão ter pão.
certo? Ao entardecer, né, quando a tarde chegar, muitas codornas aparecerão, cobrindo o acampamento. Aliás, aparecerão não, apareceram. Então aqui já está falando o que aconteceu. Então, ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Então, a codorna, você sabe o que é. Ao entardecer, havia muitas codornas ali disponível e ao amanhecer, o orvalho, ele se transformou em camadas aqui de flocos finos. E aí eles ficaram olhando aquilo e falando: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a mesma quantidade, deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Então tinha uma regra aqui, que cada pessoa pegasse 2 litros para cada pessoa da sua própria tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais e nem faltou alimento para os que recolheram menos. Deu tudo certo. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Então aqui nós vemos a chegada do maná. Maná em hebraico significa justamente essa expressão que eles fizeram, né? Quando eles viram ali o orvalho ali no chão, que parecia camadas finas ali de flocos, que parecia uma geada, mas eles não entenderam se era bem uma geada, eles nunca tinham visto aquilo, eles falaram: o que é isso? E essa expressão, o que é isso, que em hebraico significa algo desconhecido, que significa maná, algo desconhecido. O que é isso? Significa maná. Então, esse é o maná, né? Quando se fala assim, o maná do deserto, Deus deu o maná do deserto. O maná era justamente, surgiu o nome disso, algo desconhecido, e era justamente o que estava ali no chão para eles comerem. E as codornas também. Mas só que Deus queria fazer um teste de obediência também e pediu para que não fosse nada guardado para o dia seguinte. Era tipo assim, pegou, recolheu, comeu. Não era para guardar para o dia seguinte. Não era para guardar para o dia seguinte. Aí você vai perguntar, por que não era para guardar para o dia seguinte? Deus estava fazendo um teste para saber se eles realmente confiavam em Deus. Eu tô te providenciando para hoje, mas você confia que eu vou te providenciar para amanhã? Então esse era o teste que Deus estava fazendo. E aí, ao passo que eles guardavam, cheirava mal e enchia de verme, certo? E Moisés ficou bravo. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. Aí eles aprenderam a lição. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. Então, o que eles não pegavam simplesmente derretia e desaparecia. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o Senhor que ordenou. Amanhã será um dia de descanso. O sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Então aqui nós vemos a instauração do sábado. O sábado de descanso. Era para descansar, não era para fazer nada no sábado. Deus aqui, ele começa a ensinar o descanso do sábado. E aí Deus mandou o dobro, e aí nessa ocasião eles podiam guardar sim para o dia seguinte, porque não era para fazer nada no dia seguinte, já ia ter comida pronta. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes, porque como essa podia, então estava tudo ok. Moisés disse: comam um alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Então foi instaurado o sábado do Senhor, o sábado de descanso. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher o alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não encontraram. Simplesmente não tinha, Deus não mandou. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções?
Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Então, o sábado de descanso era um presente. Era um presente. Era tipo assim, descansa, povo, não é para fazer nada. E mesmo assim eles não obedeciam. Por isso, no sexto dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná, como eu já expliquei aqui. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então, se você está se perguntando, isso aí, esse maná que eles pegavam, tinha gosto de quê? Aqui está deixando muito claro, olha só. Era branco e tinha gosto de massa folhada de mel. Pensa aí num bolo de mel, massa folhada de mel. Massa folhada de mel. Devia ter um gosto assim, gente, muito bom. Você concorda comigo? Massa folhada de mel, né? Então, pelo menos na minha tradução aqui, tá escrito isso. Não sei como tá na tua. Mas a gente entende que o gosto era bom, tinha sabor ali de mel, né? Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou: encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e enche-a com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Então aqui Deus ele falou: vamos preservar um pouco desse maná para vocês poderem mostrar para as gerações futuras, né? Deus queria que as gerações futuras soubessem que ele providenciou esse alimento, né? Alimento dos céus. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão. Então, os israelitas, eles ficaram 40 anos no deserto, certo? E durante todo esse tempo que eles estavam ali, durante os 40 anos, Deus fez chover alimento do céu. Você imagina, eles não tinha que trabalhar, não tinha que pagar, não tinha que ir no mercadinho comprar. Simplesmente Deus mandava as codornas, que com certeza deviam ser saborosas ali para eles assarem, né? Então eles assavam aquilo, comiam aquilo e tinha ainda esse maná do céu, né? Por 40 anos Deus providenciou isso para eles. Não foi um dia, não foi 2 dias, foi todo o tempo que eles estavam ali. Deus ele foi cuidando da alimentação desse povo, certo? Capítulo 17. Água da rocha. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para um outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Então eles continuaram a estrada e chegaram num lugar que não tinha água. De novo, né? Mas era um outro lugar. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Né? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar-nos de sede, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Então você imagina, faltou água, eles foram pedir água de novo, mas de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Moisés estava achando que ia ser apedrejado já por essas pessoas. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas no rio Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai, bata na rocha e dela jorrará água para que o povo dela possa beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Então, aqui, Deus, ele ajudou mais uma vez, então, o povo, falou para Moisés ir na frente, usar aquela vara, que já é uma vara conhecida por nós, é uma vara que já realizou ali milagres, né, sinais na mão de Moisés e de Arão. E nesse momento, Deus falou: vai lá na frente, bate na rocha que vai sair água da rocha. Mais um milagre, porque rocha não jorra água nenhuma. Né? É milagre atrás de milagre, mas também é reclamação atrás de reclamação, né? E aí, aqui, nós vamos chegar num episódio de combate.
Israel derrota os amalequitas. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Então, guerreiros de Amaleque os atacaram. Os amalequitas os atacaram. Amalequitas, para esclarecer, são descendentes de Esaú. Lembra de Esaú e Jacó? Os dois gêmeos, Esaú e Jacó, que eram gêmeos, mas ali no ventre da mãe deles, eles já chutavam, brigavam ali, que a mãe deles já sentia que eles eram... que um brigava com o outro ali dentro da barriga. E já havia então uma profecia de que os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, lembrando que Jacó teve o nome mudado para Israel, que seriam povos inimigos. Então, israelitas, descendentes do povo de Israel, que o nome antigo de Israel era Jacó, seriam também inimigos aí, ao longo da vida, dos descendentes de Esaú, aqui no caso os amalequitas, certo? Então, só para vocês entenderem de onde surgiu esses amalequitas. Era um povo descendente de Esaú, que já havia uma profecia que esse povo seria naturalmente inimigo dos descendentes de Israel, certo? Então, a hora que esses israelitas chegam ali, esses amalequitas os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Então, aqui, Moisés ordenou a Josué para ele escolher homens, né, para sair e lutar. E ele falou que ele ia ficar no alto de uma colina, ele ia ficar no alto ali de uma montanha, segurando a vara de Deus e intercedendo por essa luta. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur, então Moisés, o irmão dele Arão e Hur, esses três, subiram até o topo da colina que ficava perto dali, e enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Então estava acontecendo uma guerra ali, né? Uma guerra ali entre os amalequitas e os israelitas. Moisés, Arão e Hur estavam no topo da colina com a vara de Deus ali, com o cajado ali, com a vara, e as mãos erguidas e intercedendo. E a hora que a mão estava erguida, os israelitas iam bem. Mas quando abaixava a mão, os inimigos que iam bem, certo? Entendeu? Assim as mãos permaneceram firmes. Não, então, aí voltando. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Ele ficou cansado de ficar com a mão para cima. E um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Então, Moisés estava lá, com os braços erguidos. E o povo israelita vencendo. Mas ele começou a se cansar. E foi nessa hora que Arão e Hur seguraram os braços dele. Então, cada um segurou um braço para manter esses braços erguidos, para manter essa intercessão ali, certo? Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou. Josué, que estava lá embaixo, lutando com o povo, ele aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo, como lembrança permanente, e leia-o em voz alta para Josué. Então, olha só. Mas eu não sei como que a Bíblia foi escrita, eu não sei de onde veio essas histórias. Aqui Deus ele já começa falando, olha, você vai escrever isso que aconteceu num rolo como lembrança. Então, olha só como que Deus ele já vai mandando ali, ó, deixar como lembrança permanente, e leiam em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Então aqui ele faz também uma profecia, uma declaração de que o Senhor sempre ajudaria eles contra esses inimigos. E aí, a gente vai encerrar aqui, então, no capítulo 17, com essa intercessão vitoriosa de Moisés. E nós vamos refletir sobre tudo que aconteceu rapidamente aqui nesses capítulos, que é milagre atrás de milagre, reclamação atrás de reclamação, intercessão no meio, que é muito importante. Então vamos refletir. Deus, ele supre diariamente, né? Então o maná que caía do céu, as codornas, isso acontecia diariamente. Mas só que Deus coloca aquela questão da confiança. Você confia que Deus vai te prover amanhã? Ou você fica se questionando: ai meu Deus, eu não sei. Será?
Será se eu devo confiar que amanhã não vai me faltar comida? Será que eu devo confiar que amanhã não vai me faltar água? Então Deus, ele quer essa confiança de nós. De tipo assim, Deus, eu não sei o que vai ser de amanhã, mas eu confio em você. É isso, certo? Você confiar sem saber o dia de amanhã. Sábado instaurou o dia do descanso, então Deus, ele fala, gente, descansa! Meu amigo, minha amiga, se você tá aí trabalhando feito doido, tá aí preocupado com mil coisas, descansa. Se Deus ensinou o descanso, é porque o descanso é importante, faz parte da confiança nele. Esse descansar faz parte, tipo assim, eu vou descansar, sabe por quê? Deus vai cuidar, né? Então eu posso descansar. Esse descansar também significa confiar em Deus, né? Você descansa, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, descansa, essa cabecinha, coloca nas mãos do Pai, né? A murmuração é muito constante aqui, então fica bem claro que as pessoas esquecem os milagres que Deus já fez. Você se lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida, antes de ficar reclamando? O que Deus já colocou na tua mão? Quais milagres o Senhor já fez na tua vida que você não está lembrando? Né? Então nós devemos constantemente nos lembrar de coisas que Deus já fez. Porque isso evita da gente querer ficar reclamando. Tipo assim, pô, não vou reclamar, não vou murmurar. Deus já fez tanto por mim, Ele vai continuar fazendo, né? Às vezes a gente tem que ter essa paciência, saber que tem o tempo certo pra tudo, né? A rocha na água, né? Perdão, a água na rocha, falei o contrário. Ele traz vida no que é impossível. Desde quando? Você imagina que ali a rocha é uma pedra dura, seca, não tem nada, não tem como jorrar alguma coisa dali. Mas Deus, ele traz vida no impossível. A água é vida, ele traz vida no impossível. Ele é capaz de trazer vida onde não há vida, certo? O vencer coletivo, a intercessão. Então, assim, essa batalha entre os amalequitas e os israelitas, eles foram ali uma forma de trabalho em equipe, trabalho conjunto, né? Um ajudando o outro, um sustentando o outro, né? Um trabalho ali de família mesmo, né? Você tá ajudando seu irmão que tá em dificuldade a se sustentar? Seu irmão tá com dificuldade, seu irmão tá precisando de um apoio, você tá ajudando ele? E essa questão da intercessão é muito crucial. Por que manter os braços erguidos? Nós temos que, na nossa vida, manter os nossos braços erguidos o tempo inteiro. Você tá passando por uma batalha na tua vida? Ergue tuas mãos pro céu. Porque o que é esse erguer as mãos pro céu? É eu acreditar que a força espiritual, é eu chamar pela força espiritual. Essa guerra contra os amalequitas, ela não foi vencida no braço, ela não foi vencida na força, ela foi vencida na intercessão, ela foi vencida, ó, na fé em Deus. Eu tô jogando as mãos pro céu, Deus, vem cá e me ajuda. Então essa batalha, ela foi vencida na força espiritual. Ela não foi vencida no braço, ela foi vencida na força de Deus, tá bom? Então lembre-se disso, ergue tuas mãos, vamos orar pra Deus, tá bom? Ó, um beijão grande pra você. Eu sei que às vezes os vídeos demoram um pouquinho pra vir, mas é porque esse projeto que eu tô fazendo, ele é um projeto que é pra ficar enraizado aqui no YouTube, né? Mesmo que eu não consiga postar diariamente, eu sei que é um trabalho que vai ficar aqui permanentemente, se Deus quiser, por muito tempo, se Deus quiser, para muitas pessoas acessarem, certo? Então, mesmo que eu não consiga gravar todos os dias, mas o importante é não desistir. Então, se você tá fazendo a leitura aqui comigo, mas você tá vendo que às vezes tá faltando o vídeo para você continuar, tudo bem, você faz um descanso, depois você continua comigo quando o vídeo chegar, ou continua sozinho, porque o importante é eu plantar uma sementinha no teu coração de vontade de ler a Bíblia, porque a Bíblia é longe de ser chato, viu? Se alguém falou pra você, a Bíblia é chata, é longe de ser chato, meu amigo, é longe de ser chato. Isso aqui tá longe de ser chato, certo? E é isso que eu tento mostrar pra vocês aqui. Então, Deus abençoe, um beijo imenso no seu coração e até o próximo.